Boa tarde. Um minuto de pausa para ver se entra alguém. Uau! Então, gente, hoje inicia-se a aula 53, ímãs e suas propriedades. Boa tarde, Wesley. Hoje iniciamos a aula 53 da apostila 8, ímãs e suas propriedades, tá bom? Tá? Seja bem-vindo à aula. Então, eu quero que você entenda o seguinte: essa matéria você já estudou na outra escola ou para você é novidade? Wesley, já estudou? Ah, que bom! Você estudava no ângulo antes? Não? Você estudou. Como você estudou? Se você, pode me falar? Que material que você usava antes? Ah, tá. Muito bom! Muito bom! Então tá. Pão para você. Muito legal. Então vamos lá. Como você hoje é o meu aluno extra particular, qualquer dúvida você me fala no chat, tá bom? Então, ó, vamos lá. Eu comecei a falar na outra semana, na outra aula, mas aí eu parei no meio do caminho, né? Então vamos lá. Todo ímã, tá? Todo ímã tem dois polos. Um polo norte e um polo sul, ou seja, um positivo e um negativo, tá? Então, o polo norte magnético é o polo norte geográfico. O polo sul geográfico é o polo sul magnético, tá bom? Tá? Aqui nós vamos levar em consideração o seguinte, que existem forças de atração e repulsão de acordo com os polos, tá bom? Eu quero que você entenda o seguinte, eu acho que eu já comecei a explicar na aula passada, é que toda vez que você tiver em contato polos com nomes diferentes, e aqui nessa aula é muito legal que eles separam o polo norte e o polo sul com cores diferentes. Então, quando você bate o olho, assim, você já identifica se é o mesmo polo, se é polo diferente. Então, aqui, esses dois primeiros ímãs aqui, tá? Eles foram colocados suspensos como é que se diz? Umas rodinhas aqui, como se fosse um carrinho, tá? E aí, quando colocaram próximos do campo, aqui, quando você tem cores diferentes, significa que são polos diferentes. E quando tem polos diferentes, ocorre uma força de atração. Então, se você coloca este ímã aqui, aproxima esse aqui vai na direção do outro, ele vai e gruda, tá bom? E quando eles tiverem polos de mesmo nome, você vai ter força de repulsão, tá joia? Tá? Que nem é o caso daqui. Você tem dois polos nortes ou dois polos sus. Aqui você tem força de repulsão nesse desenho. Se você tiver com a apostila, já escreve aqui, tá? O primeiro desenho, força de atração, e as duas últimas, força de repulsão, porque os polos são iguais, tá joia? Bom, o magnetismo terrestre aqui, então, ó, vamos lá. O polo norte geográfico da Terra é o polo sul magnético. O polo norte magnético é o polo sul geográfico, ou seja, saem linhas de força do polo norte magnético em direção ao polo sul magnético, tá? E tem essa inclinação do eixo, o eixo magnético e o eixo geográfico tem uma inclinação de 11 graus de diferença,
tá bom? Por conta do movimento de rotação e translação da Terra ao redor da trajetória elíptica, que exerce uma força de campo entre a Terra e o Sol, de acordo com a terceira lei de Kepler, ou melhor, com a primeira lei de Kepler, e a lei de Newton, tá certo? A terceira lei de Newton. Outra coisa importante, a gente não consegue dividir os polos do ímã, tá certo? Toda vez que você tentar separar o polo norte do polo sul, você tem um ímã, você vai, sim, vou quebrar no meio, vou separar o polo norte e o polo sul. Você não consegue separar os polos do ímã. A partir do momento que você quebrou aqui, aonde você quebrou, tá? Observa aqui a figura. O polo norte continua deste lado, e aqui, quando você quebrou, originou-se o polo oposto ao do ímã. A mesma coisa aconteceu aqui. Aqui tem polo norte, onde você quebrou, originou-se o polo sul. Então, você não consegue separar os polos do ímã. Quanto mais você quebra, mais novos ímãs você tem, mais novos pedaços de ímã você tem, tá? Por isso que o ímã, tá, atrai o polo norte da agulha da bússola, ou seja, a agulha da bússola é imantada. Então, o vermelho aqui, tá? Ele representa o polo norte magnético, que é atraído pelo sul magnético. Por isso que eles estão nessa posição aqui, tá certo? Agora, direção, eixo norte-sul da agulha da bússola, sentido para o norte da agulha da bússola, tá? Esse aqui é o sentido do campo magnético, tá certo? Agora, estes desenhos aqui foram fotografados da seguinte maneira. Eles colocaram pó de ferro ao redor do ímã. Só que para fazer isso aqui, eles colocaram o pó de ferro entre o ímã numa placa de vidro, porque se você coloca o ímã em cima do pó de ferro, ele gruda completamente, tá certo? E aqui nós vamos ter o seguinte, aqui você vai ter, tá vendo que aqui você tem bastante pó de ferro e aqui você também tem bastante pó de ferro? Isso significa que tem concentração magnética. Aqui, a força magnética é mais forte, tá? E aqui, se você observar aqui ao redor, ó, você tem linhas de força saindo do polo norte rumo ao polo sul. Então, essa representação aqui é a mesma que está aqui, é a mesma coisa, tá certo? Agora, se você colocar dois ímãs de polos diferentes, próximos um do outro, e colocar pó de ferro em volta dele, é claro que, justificando novamente, aqui o pó de ferro foi colocado abaixo da placa de vidro ou aqui, digamos que entre o ímã e esse pó de ferro tem uma placa de vidro, tá? Porque senão estaria coberto aqui em cima também com pó de ferro, tá? Então, observe o seguinte, aqui você também tem concentração de pó de ferro. Onde tem concentração de pó de ferro, significa que tem a força magnética intensa, tá? Agora, repare aqui, ó, aqui no meio, você tem as linhas de força do polo norte rumo ao polo sul, que nem esse aqui. Repare aqui, ó, essa linha mais curva aqui, ó, tá se afastando da parte paralela aqui, tá? Então, forma esse desenho. Esse desenho aqui que tem do lado de cá é porque está sendo atraído pelo polo sul, está indo para o polo sul deste ímã. E aqui está vindo essas linhas de força, que esse ímã aqui tem polo norte, está enviando linhas de força para ele. Por isso que fica esse desenho aqui. Agora, este aqui mostra claramente, presta atenção, mostra claramente que você tem polos idênticos, tá certo? Repare o seguinte, as linhas de força deste ímã não invadem, não atravessam essa linha imaginária aqui na direção do outro ímã, tá certo? Aqui é como se tivesse uma barreira, ou seja, é uma barreira invisível, porque as linhas de força do polo norte aqui não vão para o outro ímã, porque tem o mesmo polo,
tá certo? Então, ela vem aqui, sai, vai na direção do polo sul, do próprio ímã ou de outro ímã que se estiver na posição transversal aqui, tá joia? Tá? Então, essa representação é a mesma que essa, só que essa daqui é pó de ferro. Essa daqui, eles desenharam, tá certo? Para concretizar a linha de força, para você enxergar o que está acontecendo. Isso, de fato, realmente acontece, tá bom? Como você já estudou, é mais fácil. Agora, presta atenção. Opa, diminuir demais. Vou dar um tempinho para você responder essa questão aqui, tá bom? Oi, Lucas Miranda, tu chegou faz tempo ou chegou agora há pouco? Tu perdeu alguma coisa da explicação? Quer que eu explique de novo? Lucas Miranda? Lucas Miranda? Tá, então vamos fazer exercício aqui. Considere as afirmações a seguir a respeito de ímãs. Convencionou-se que o norte de um ímã é aquela extremidade que, quando o ímã pode girar livremente, aponta para o norte geográfico da Terra. Fala, meu filho, tu perdeu alguma coisa ou quer que explique alguma coisa de novo? Ou tá tudo ok? Lucas Miranda, me responde. Tudo ok? Ok. Os polos magnéticos de mesmo nome se repelem e os polos magnéticos de nomes contrários se atraem. Quando se quebra ao meio um ímã, de forma de barra, obtém-se dois novos ímãs, cada um com apenas um polo magnético. Diz para mim quem está certo e quem está errado aí, que eu vou pegar uma coisa aqui do lado. E aí, qual é a letra? Essa daqui tá certo ou errado? Tá certo. Essa aqui também tá certo. E essa aqui tá errada. O Lucas respondeu direitinho. Tá certa essa daqui. Parabéns, Lucas. Ok para você, tá? Bom. Vamos para o próximo exercício. Opa, deixa eu apagar. Subir com o mouse. Aqui. Abaixo mostramos a Terra, onde N' e NS são os polos norte e sul geográficos, e NS, sem o apóstrofe, são os polos norte e sul magnéticos. Sobre as linhas de campo magnético, é correto afirmar que elas são paralelas ao Equador, elas são radiais ao centro da Terra, elas saem do polo norte magnético e entram no polo sul magnético. O campo magnético é mais intenso no Equador, o polo sul magnético está mais próximo ao sul geográfico. E aí, qual é a resposta certa? Vamos lá? Estou esperando. E aí, gente? Quem me responde? Oi, Murilo. Chegou agora ou chegou faz tempo? Murilo? Murilo? Faz tempo? Tudo bem. Deu para pegar a explicação, Murilo?
Ok. Quem me fala qual a resposta certa do exercício 2? Quem me fala? Ah, você entrou no exercício 1? Ok. E aí, gente? Wesley e Lucas Miranda, qual a resposta certa do segundo exercício? De acordo com o que eu expliquei, essa tá errada, essa tá errada, essa tá errada e essa tá errada. Só sobrou uma certa, que é a C. Tá bom? Ok. Vou descompartilhar um pouco a tela, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês, que eu acho que eu não expliquei, que eu não mostrei para vocês na outra aula. É o seguinte. Eu tenho aqui, de longe do computador, para não danificar o computador, eu tenho aqui um pedaço de ímã. Este ímã aqui, ele é de um alto-falante, tá? Por isso que ela é redondinha. Eu tenho que tomar muito cuidado com ela, porque se cair no chão quebra. E eu ganhei de um aluno, tá certo? Então, presta atenção. Isso aqui é um ímã. Ó. Dá para escutar? Aqui eu tenho força de atração. Ó. Força de atração. Ó lá. Aqui ocorre uma força de atração, ó, de grande intensidade, aqui nas pontas. Isso aqui foi tirado de um computador. Este lado aqui, ó, a atração não é tão forte como esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é mais forte, ó. Tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês. O ímã não atrai qualquer objeto. Repetindo, o ímã não atrai qualquer objeto. Objetos de alumínio, ele não atrai. Ele só atrai se o alumínio tiver alguma coisa misturada nele, tipo níquel, ferro. O problema é que se tiver ferro, depois de um tempo, enferruja. Então, ó, vou mostrar uma coisinha para vocês. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma agulha de crochê e ela é de alumínio. Por que eu sei que ela é de alumínio? Ó, vou fazer assim. Tá aqui na minha mão. Ela não atrai. Se fosse de outro metal, níquel ou alumínio misturado com alguma coisa, ela iria atrair, ó. Tá vendo que ela não atrai? Ó, não faz nada. Ó, não atrai, não faz nada. Isso aqui é alumínio, tá? Esse aqui também é alumínio, ó. Se eu segurar assim, não acontece nada, tá? Ó, esse aqui já atraiu. Aí você só fala assim, oxi, tá atraindo plástico agora? Não, é que aqui dentro tem um pedaço de fio, tá? Aqui dentro, aqui, ó, dentro dessa agulha aqui, tem um pedaço de fio. Eu sei porque eu tenho uma agulha aqui que já está desmontada. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem um fio aqui no meio. Tá? Ó. Tem um fio aqui no meio. Tá? E, olha lá. Não, não atrai. Tá certo? Aqui dentro tem um fio, por isso que atrai. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Ai, cadê?
aqui tem alfinetes, tá? Ó. Tudo bem? Agora presta atenção. Vou pegar isso aqui. Tá? Tá vendo que aqui, ó, eu posso fazer isso aqui. Só que se eu sou, ó, por que que isso aqui tá pendurado no alfinete? Porque se eu contar, vocês não vão acreditar. Só ficou, ó, presta atenção, só ficou alguns minutinhos aqui, ó. Porque na realidade isso aqui não tem magnetismo não, tá? Só que, ó, dá pra ver? Não, aqui. Olha lá. Se eu fizer isso aqui, né? Agora eu vou fazer isso aqui. Ó, por que que atraiu aqui? Porque esta agulha que está na minha mão ficou algum tempinho na presença do campo magnético desse ímã e ele tem propriedades de atrair o outro alfinete, só que é provisório, porque isso aqui é uma coisa temporária. Ó, se eu fizer isso aqui, ó, afastar e grudar de novo, ó, ela não gruda. Ela não gruda. Tá, ó. Tem alfinete aqui na minha mão. Ela não gruda. Por quê? Porque acabou o magnetismo do alfinete. Então, o magnetismo do alfinete só ocorre. É por isso que, em alguns lugares, quando tem marcenaria, por exemplo, o cara está pregando alguma coisa com prego, e o prego cai no chão, vamos supor, caiu uma caixa de prego no chão. Aí o cara, se ele for varrer, se tiver marcenaria, tem pó de madeira junto. E para ele achar esses pregos no meio, vai ser complicado. Então, o que ele faz? Ele pega um ímã, passa perto do pó de madeira, e tudo que for metálico, os pregos que caírem no chão, vão grudar no ímã, tá certo? Vão grudar no ímã. Este ímã aqui, ele é grandinho, perto deste ímã aqui, ó. Tem um ímã aqui. Ó, se eu fizer isso aqui, não sei se vocês viram, ó. Aqui grudou. Mas se eu fizer isso aqui, ó, ele gruda, porque aqui no meio atraiu. Porque existe também a coisa chamada de força de repulsão. Por que que vocês não estão enxergando a força de repulsão? Porque este ímã aqui perto deste aqui é muito pequenininho. Então você não enxerga a força de repulsão, tá? Porque este aqui é muito grande. Se eu soltar aqui, ele vai ter força de repulsão. Mas como este ímã tem este lado aqui é um polo, esse lado é outro, ele vira e gruda. Entendeu? Tá? Outra coisa. Se você pegar, então, ó, de novo, você tentar pegar alumínio, ela não gruda. Mas se você pegar, deixa eu ver, esse aqui acho que não é de alumínio. Olha lá, esse grudou. Porque esse aqui não é alumínio. Tá dando para entender? Esse aqui deve ter alumínio misturado com ferro ou com níquel. Não sei qual é o material que é feito este aqui. Mas ele, ó, pelo fato dele grudar no ímã, ele não é só de alumínio. Então, se não enferrujar, é alumínio com níquel. Se enferrujar, é alumínio com ferro. Grande dedução, né? Agora, esse aqui, ó. Se eu fizer assim, é porque eu enganchei o dentinho dele, mas ele não atrai, ó. Tá? Tudo bem, pessoal? Deu para entender aqui? Tá certo? Então, o ímã não atrai qualquer coisa. Deixa eu ver se atrai esse. Ó. Isso aqui é uma tesoura.
Esse aqui eu sei que tem ferro porque ela tá meio enferrujadinha já, ó. Tem ferro aqui, tá? Ó, tem ferro, tá certo? Eu sei que tem ferro porque ela tá enferrujadinha. Deixa eu ver o que mais. Essa pinça, ó. Não atrai. Se não atrai, porque tem o quê? Ela é de alumínio, tá? Ela não atrai. Essa outra, ó, essa outra pinça aqui, essa daqui tem ferro no meio. Tanto que ela tá meio enferrujada, ó. Tem enferrujada aqui, tem ferro. Tá certo? Tá? Tudo bem? Vamos ver se essa tesoura aqui... Ah lá, tem ferro misturado ou níquel misturado na tesoura. Por isso que ela atrai a tesoura. Vocês sabem o que é isso aqui? Espremedor de alho, né? Ó, espremedor de alho. Ó, não aconteceu nada. Então, isso aqui é de alumínio. Ainda bem, né? Já pensou? Enferrujar um negócio desse? Você paga mó caro em ferrugem? Ó, pincel, essa parte metálica também, ó. Não atrai. Então, é de alumínio. Tá certo? Tudo bem até aqui? Deu para entender? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Este imã aqui, eu não vou quebrar ele, porque foi difícil convencer a pessoa a me dar de presente. Então, eu não estou chegando perto da tela do computador para não dar tilt, para não dar problema, tá? Para não estragar o meu notebook. Então, ó, isso aqui é um pedaço de imã, tá? Ele não é da natureza, é uma pedra fabricada, por isso que se cair no chão quebra. Este lado aqui, ó, não sei se dá para ver, ela já caiu, mas não foi na minha mão. Alguém derrubou, por isso que este lado aqui tá lascado, tá, ó. Dá para ver, né? Tá lascado. E esse imã aqui, uma face é Polo Norte, outra face é Polo Sul. Deu para entender? Tá certo? Deu para entender? Então, se eu tentar separar isso aqui no meio, eu vou ter dois novos pedaços de ímã. Eu não consigo separar o Polo Norte e o Polo Sul. Então, se eu cortar aqui no meio, vai ter um ímã novo aqui e outro aqui. Se eu dividir, se eu tentar dividir aqui no meio, eu vou ter dois ímãs novos circulares. Só que do jeito que eu cortei aqui, né? Tá certo? Ou aqui, se tiver força de repulsão, quando você tentar juntar os dois, é porque quando você cortou, você separou de um jeito que apareceu novos polos, tá certo? Agora, dependendo do jeito que você cortar este ímã, se ocorrer força de atração, se você cortar o ímã e tentar juntar, juntou, que significa que você tem dois novos pedaços de ímã. Agora, se você cortou e tentou juntar e não juntou, significa que você separou o ímã original no meio. Então, um lado tem um ímã Polo Norte e Polo Sul, o outro lado a mesma coisa. Deu para entender, gente? Tá claro aqui? Oi. Deu para entender que ela não atrai qualquer material? Deu para entender que alumínio não é atraído pelo ímã? Deu para entender, gente? Sim. Outra coisa importante. Por que o alumínio não é atraído pelo ímã? Pelo seguinte motivo. O ímã não consegue orientar as partículas do alumínio. Não consegue. Agora, se eu pegar... Deixa eu ver se eu acho aqui. Toda vez que eu quero, não aparece. Nossa. Achei. Aqui, ó. Tá certo? Não dá para ver. Bom,
Dá para ver a agulha aqui? Dá para ver aqui? Deixa eu pegar outra cor. Vermelha. Oxe, fugiu. Ui, fugiu. Olha lá. Dependendo da distância que você tenta aproximar, não acontece nada, ó. Por que que ela pende? Porque ela é grandona, tem peso, tá? Ó. O campo magnético dele tem que ser bem próximo, embora ele seja grandão. Ó lá. Ui! Tá? Agora se eu fizer assim. Tá? Por isso que no ferro velho, sim, no ferro velho, quando eles pegam um grande ímã e pega assim, gruda um monte de ferro e joga no outro lado, na compactadora de ferro, e o ferro não cai, sabe por que que não cai? Porque não é um ímã natural ou permanente. Isso aqui é um ímã permanente, tá? Quando é que eu destruo um ímã permanente? Quando eu esquento ela. Quando eu esquento ela, eu desorganizo todas as partículas magnéticas. Por isso que se você pegar um ímã e esquentar ela, ela perde as propriedades magnéticas. Outra coisa importante, por que que chave de fenda, por que que algumas chaves de fendas são magnetizadas? Sim, imagina o cara que vai desmontar o gabinete do computador. Olha o tamanho da mão da pessoa. Não cabe para segurar o parafuso e pegar com a outra mão e parafusar com a chave de fenda. Então, nesses lugares onde a mão da pessoa não cabe, tem que colocar um parafuso e rosquear direitinho, eles usam a chave de fenda magnetizada, porque você coloca o parafuso direitinho na ponta, aí você vai lá cuidadosamente, encosta e já vira. Porque na hora que você encosta e já vira, você já está prendendo ele. Porque se cair, você tem que pôr outro parafuso. Depois virar o gabinete para tirar o parafuso lá de dentro. Tá claro aqui, gente? Tá? Deu para entender aqui? Tá dando para entender? Agora, presta atenção no seguinte. Vocês devem estar... Tá vendo isso aqui? Uhum. Tem um motivo da minha mão estar com um X e com uma bolinha na palma da mão. Tá? O motivo disso se chama como descobrir o campo magnético de um fio. Por exemplo, se eu pegar um fio aqui, pedaço de fio aqui, ó, tá vendo? Pedaço de fio, e passar corrente elétrica nele, tá? Você vai ter elétrons em movimento organizado. Esses elétrons em movimento organizado, ao redor deste fio aqui, geram um campo magnético, tá? É por isso que, dependendo se o fio está enrolado, se o fio está esticado assim, ao redor deste fio vão formar linhas circulares ao redor do fio que tem o campo magnético. E quem tiver, quanto mais perto do fio, maior o campo magnético. Quanto mais afastado, menor é o campo magnético. Tá claro aqui? E aqui tem uma coisa chamada de regra da mão direita, número 1. Presta atenção, quem é canhoto aí? Quem é canhoto aí? Toma cuidado, quem é canhoto. Quando eu digo que é a regra da mão direita, número 1, é para a mão direita, não é para a mão esquerda, não. E aqui é assim. Eu vou usar o palito aqui para representar o fio, tá certo? O polegar, presta atenção, o polegar vai indicar o sentido da corrente, quer dizer que os elétrons estão subindo o fio. Os elétrons estão subindo o fio. Então, ó, polegar, está subindo o fio. Abre a mão, estica, tá certo? Você está vendo uma bolinha. Se você está vendo uma bolinha, significa que o campo magnético está saindo da minha mão.
Tô dando a volta. O campo magnético para vocês vai estar assim, ó. Horizontal. Para vocês aqui, é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Fala para mim. Lucas Miranda, diz para mim, o que você está vendo? A caneta está da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda para vocês? Diz para mim, por favor. Lucas, ou Murilo, ou Wesley, da esquerda para a direita? Ok, então, ó, presta atenção, o vetor B, deixa eu fazer assim, o vetor B está na horizontal da esquerda para a direita. Então, a parte preta, tá certo? A parte preta é a cabeça da flecha, tá? Ó, trajetória circular ao redor do fio. Assim ela está horizontal da esquerda para a direita. Quando ela tá assim, ó, vocês estão vendo as costas da minha mão. Vocês estão vendo ela entrar no plano. Tá entrando. Quando você vê a parte das costas da minha mão, tá entrando. Quando dá a volta, vocês vão ver isso aqui. Tá certo? Deu para entender? Então, significa que ao redor deste fio aqui, você vai ter trajetórias circulares assim, ó. Tá? Várias trajetórias circulares. E quanto mais próxima do fio, maior é o campo magnético. Tem fórmula para calcular isso? Tem. Eu vou mostrar para vocês. Tem. Aqui, ó. Tá? O B, quando você está vendo a bundinha, aqui é a cabeça da flecha. Então, aqui, ó, ao redor do fio, ela faz trajetórias circulares. Trajetórias circulares. Quanto maior a distância afastada do fio, menor é o B. Quanto mais próximo do fio, maior é o B. Então, presta atenção. Esta fórmula aqui, que eu tenho aqui, B igual a μ0 vezes a corrente dividido por 2π vezes o R, tá? Esse μ0 a gente chama de grandeza magnética, que chama-se permeabilidade magnética. O I representa a intensidade da corrente, tá? Ortogonal significa a trajetória ao redor do fio aqui, ó. Isso significa ortogonal. Dá para ver aqui o fio, tá? O fio amarelo. O durex está representando a trajetória ortogonal, porque o vetor B, ele é tangente à trajetória. O vetor B é tangente à trajetória. Repetindo. Tá? E com a regra da mão direita, número 1, você sabe para que lado que vai. Então, você sabe se está saindo do papel ou se está entrando no papel. Tá dando para entender? Através da regra da mão direita, número 1. Tá certo? Tá? Depois, vou falar... Não, aqui é só da mão direita, número 1. Ok. A espira é mais para frente. Agora, presta atenção. Alguém tem dúvida da regra da mão direita número 1? Então, vamos lá. Polegar, sentido da corrente. Palma da mão aberta. Se você está vendo a bolinha, significa que ela está saindo do plano. Se você está vendo as costas da minha mão, significa que ela está entrando no plano. Então, se você tem o fio aqui, ó, sentido da corrente, para cima, para você está saindo do plano. Agora, o sentido da corrente está em... Ó, vocês estão vendo as costas da minha mão, está entrando no plano. Agora, é só inverter a corrente. Não quer, a corrente não está mais subindo, está descendo. Ó, deste lado aqui, você está vendo a bolinha, quer dizer que está saindo do plano. Agora, ai, como é que eu faço? Ai, meu dor no braço. Ah, assim. Esperto. Se você está vendo as costas da minha mão agora, significa que está entrando no plano da lousa. Tá claro aqui? Deu para entender? Oi, repete para mim. Deu para entender ou não? Galera?
Tá achando graça, né? Eu fico me contorcendo aqui na frente de vocês. Vocês, quando vocês forem fazer a prova, vocês podem... Bom, vocês vão fazer na tela. Se fosse no caderno, se fosse na folha, vocês iam, ó, em vez de ficar virando o corpo, vira a folha, tá? Agora, quando vocês forem fazer a prova do quarto bimestre, não vai dar para virar a tela. Então, você vai ter que se contorcer na frente da tela para fazer isso, ou no celular. Tá bom, gente? Não é não, ó. E abre a mão. E abre a mão. Corrente para cima. Assim você vê a parte redonda. Se você está vendo a parte redonda, está saindo. Está saindo da tela para você. Se você está vendo as costas da minha mão, significa que está entrando na tela. Deu para entender agora, Lucas? Galerinha, Lucas, Murilo e eu, Wesley. Quando você vê a palma da mão, está saindo do plano. Quando você vê as costas da mão, está entrando no plano. Agora, se você está vendo isso aqui, significa que o seu vetor B está na horizontal da esquerda para a direita. Se for assim, significa que está da direita, da direita para a esquerda. Tá claro aqui? Tá? Pedir uma coisa para vocês. Sexta-feira, não faltem. A gente vai... eu quero que vocês façam o exercício dessa aula para sexta-feira, tá? E sexta-feira a gente confere. E aí depois a gente vai aprender da Inspira. Da Inspira! Depois, ó, dá-lhe que tem mais coisa pela frente. Gente, tchau. Tchau. Até sexta? Pessoal, tô esperando a resposta. Até sexta-feira? Qual é o nosso horário sexta-feira? 13 horas.